turma, sobre a prova de vocês, a primeira questão vem perguntando de quantos planetas é formado o Sistema Solar. Lembra que Plutão ele não entrará nessa lista, uma vez que ele foi rebaixado à condição de planeta não. A segunda questão fala para a gente: o ano bissexto ocorre a cada 4 anos devido ao período de translação da Terra ocorrer em 365 dias, 5 horas e 48 minutos. Assim, a cada 4 anos, há um dia a mais no ano. Assim, esse dia é adicionado ao mês de. Bem, o que ele quer aqui é que você simplesmente identifique em que mês será adicionado esse dia a mais que ocorre a cada 4 anos, né? A terceira fala assim: qual o formato da trajetória de um planeta em torno do Sol? Tá? Então ele me dá algumas opções aqui. Então isso está diretamente relacionado com a primeira lei de Kepler. Você irá identificar a resposta correta aí. A quarta questão fala para a gente: com base nos seus conhecimentos acerca da primeira lei de Kepler, assinale a alternativa correta. Então, essas alternativas a alternativa correta aqui terá que estar alinhada corretamente com a primeira lei de Kepler. Talvez você encontre uma alternativa que esteja alinhada com alguma outra lei, como a segunda ou a terceira lei de Kepler, mas o que ele está nos pedindo aqui é sobre a primeira lei de Kepler, tá? Então fique esperto nisso aí. Questão 5. Dentro dos planetas nas alternativas abaixo, qual apresenta maior período? Bem, sobre o período de um planeta, é considerado o tempo que ele gasta para dar uma volta completa em torno do Sol. Então, certamente, os planetas mais próximos do Sol, eles terão menos tempo para completar uma volta do que os planetas que estão mais distantes. Bem, isso está diretamente relacionado com a terceira lei de Kepler, ok? A sexta questão diz o seguinte: considere as leis de Kepler do movimento dos corpos celestes. Então, cada item desse, 1, 2 e 3, ele faz uma relação sobre as leis de Kepler. Por exemplo, o 1 diz o seguinte: os planetas descrevem órbitas elípticas e o Sol ocupa um dos focos. Então, isso é enunciado para uma das 3 leis de Kepler. Assim como a segunda diz que o quadrado do período orbital de um planeta é proporcional ao cubo de sua distância média ao Sol. Essa é uma outra lei. E a terceira, a linha imaginária que liga o centro do Sol ao centro de um planeta percorre em tempos iguais e áreas iguais. Então, o que ele pede aqui? Ele pede uma correspondência verdadeira. Ou seja, o primeiro item está relacionado com uma lei, o segundo item com uma outra lei e o terceiro item com uma outra lei. Então, você deve escolher uma relação correta dentro dessas alternativas. Por exemplo, a letra A diz que o enunciado do 1 está alinhado com a primeira lei, e o do 2 com a segunda lei e o 3 com a terceira lei. E você vai verificar se essa relação é correta. Se não, vamos ter que procurar uma alternativa que relacione corretamente cada enunciado com a relação que ela faz com uma das leis de Kepler. Tá certo? A sétima questão diz: o enunciado, 2 corpos atraem-se com forças proporcionais às suas massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre seus centros. Refere-se a que lei física? Então, esse enunciado, você terá que identificar qual é a lei física a qual ele pertence. Tá? A letra A diz que é a lei da gravitação universal. A B está dizendo que é a primeira lei de Kepler, a C, segunda lei de Kepler, D, terceira lei de Kepler e C, princípio fundamental da dinâmica. Então, você deve relacionar corretamente com o enunciado. Oitava: quem foi o autor da lei da gravitação universal? Então, isso daqui é uma pergunta direta. Quem elaborou a teoria da gravitação universal ou lei da gravitação universal, tá certo? E nós temos aqui alguns autores, né? Como letra A, Galileu Galilei, B, Nicolau Copérnico, C, Isaac Newton, D, Cláudio Ptolomeu e Johannes Kepler. Nona:
Qual dos elementos que aparecem nas alternativas abaixo é considerado uma fonte de luz primária, né? Ou uma fonte primária de luz. Então, essa alternativa é para você identificar aquele elemento que emite luz própria, tá? Já que é uma fonte primária de luz. Questão 10. Bem, um quadro coberto com uma placa de vidro plano não pode ser visto tão distantemente quanto o outro não coberto, porque esse vidro... Bem, aqui é para nós identificarmos no caso aqui, o vidro, tá? E aqui ele me dá as alternativas. Se esse vidro ele é opaco, transparente, se ele não reflete a luz, se ele é translúcido, ou se é uma fonte luminosa. Mas isso daqui é para justificar o porquê que ele não será visto, tá certo? Questão 11. Considere um planeta a certa distância de uma estrela. Se um raio de luz proveniente da estrela gasta 2.000 segundos para chegar ao planeta, qual a distância que separa o planeta da estrela? Então, o que nós vamos considerar aqui é que o raio de luz ele vai sair da estrela e vai chegar até o planeta. E a velocidade, obviamente, será a velocidade da luz, que está sendo adotado aqui no valor de 3 vezes 10 oitava metros por segundo. Então, nós vamos usar uma expressão da cinemática que simplesmente para calcular uma distância é multiplicar a velocidade pelo tempo. E o tempo foi dado aí na questão como sendo 2.000 segundos. Questão 12. A sombra de um edifício projetada no solo é de 20 metros, ao mesmo tempo que uma haste vertical de 4 metros projeta uma sombra de 5 metros. Determine a altura do edifício. Então, o que nós temos aqui é uma proporção, tá? Entre a altura a proporção que vai relacionar a sombra do edifício com a altura, assim como a sombra da haste com a sua altura. Se quisermos inverter isso daí também não tem problema, tá? Mas lembra que isso aí é uma relação de proporção entre altura e sombra de cada elemento, devido ser construído entre eles uma semelhança de triângulo. Isso é possível por causa do princípio da propagação retilínea da luz. Questão 13. Qual o índice de refração de um meio onde a luz se propaga com velocidade de 2 vezes 10 a quinta km por segundo? Aqui é uma relação direta entre índice de refração e a velocidade com que ele se propaga. Então, nós devemos lembrar que o índice de refração ele vai medir a relação da velocidade da luz no vácuo, que é que ele está te dando com o valor de 3 vezes 10 a quinta, pela velocidade da luz no meio em questão, que a questão nos dá no valor de 2 vezes 10 a quinta. Tudo bem? Questão 14. Um feixe luminoso incide na superfície de separação entre os meios A e B. Sabendo que o ângulo de incidência corresponde a 30 graus e que o índice de refração do meio A é 2,8, determine o valor do índice de refração do meio B para que o ângulo de refração seja 45 graus. Aqui nós vamos jogar direto na lei de Snell, tá? Conhecida como a segunda lei da refração. Ele está nos dando todos esses valores, tá? Ele nos dá o índice de refração do meio A e o ângulo que será incidido, 30 graus. Nós temos o seno desse ângulo de 30 graus, que é 0,5. E aí ele vai refratar para o meio B. O raio de luz irá refratar no meio B. No meio B, o índice de refração é o que ele quer saber, mas só que o ângulo de refração será 45 graus, cujo seno é 0,7. Jogando direto na lei de Snell, nós teremos condições de fazer esse cálculo facilmente. Questão 15. Nas alternativas abaixo, qual o sistema óptico que conjuga de um objeto real uma imagem virtual direita e do mesmo tamanho que um objeto? Então, nós vamos considerar esses instrumentos ópticos onde vai ocorrer um fenômeno óptico, né? Como reflexão, refração, dispersão e por aí vai, tá? Mas aqui nós vamos ter a conjugação de uma imagem, essa imagem é virtual.
Então, nós devemos lembrar que temos espelhos esféricos e espelho plano, ele pode conjugar imagem virtual, e também nós temos lentes, que também pode conjugar imagem virtual. Para responder essa questão, nós devemos lembrar que toda imagem virtual é direita. Então, o que vai definir aqui essa imagem para a gente vai ser o tamanho do objeto. Olha, ele está dizendo que o objeto, essa imagem virtual direita é do mesmo tamanho que o objeto. Então, só tem um instrumento óptico que vai causar uma imagem virtual do mesmo tamanho que o objeto. E aí você vai escolher aí nessas alternativas. Questão 16. Tá? Qual o nome no ponto da trajetória de um planeta do sistema solar em que sua velocidade é máxima? Então, se você lembrar da primeira lei de Kepler, tá? Que os planetas ele descrevem órbitas elípticas em torno do Sol. Então, vai ter um ponto que o planeta vai estar mais próximo do Sol e um ponto que o planeta vai estar mais afastado do Sol. Ele quer saber qual é o nome do ponto em que a velocidade do planeta será máxima, ok? Então, é uma pergunta direta, simplesmente para você escrever aí. A questão 17 nos diz: qual a principal diferença entre os modelos geocêntrico e heliocêntrico, tá? Lembra que geo é atribuído à Terra, cêntrico, centro, né? E hélio é atribuído a Sol, tá? Essa é a dica. Questão 18. Um raio de luz incide sobre uma superfície plana de onde é refletido, conforme mostra a figura abaixo. Então, nós temos aí o raio incidente e aí ele é refletido. Perceba que nós temos um ângulo de 60 graus entre o raio incidente e a superfície refletora, tá? Ele quer saber qual o valor do ângulo refletido. Você deve lembrar que para identificar o ângulo refletido e o ângulo incidente é necessário que se coloque aí a reta normal, tá? E essa reta ela recebe esse nome de reta normal porque ela forma 90 graus com a superfície que separa os dois meios, tá? Na superfície que reflete a luz, tá? Bem, 19. Dada a refração abaixo, determine o ângulo de incidência e refração. Aqui você não vai precisar fazer cálculo, é simplesmente fazer uma análise, colocar a reta normal e construir esses ângulos. Lembra que o ângulo de incidência é o ângulo formado entre o raio de incidência e a reta normal. E o ângulo de refração é o ângulo formado entre a reta normal e o raio refratado, tá? Tá faltando colocar aí a reta normal. Se você colocar a reta normal e entender que essa reta normal forma 90 graus com a superfície que separa os dois meios, vai ficar fácil de identificar esse ângulo de incidência e o ângulo de refração, uma vez que ele está me dando esses ângulos aí de 45 e 60, tá? E por fim, a questão de número 20 está dizendo para a gente: cite um fenômeno óptico que ocorre na formação de um arco-íris, tá bom? Então, simplesmente é só para citar, tá, gente? Então, é isso. Então, desejo a você uma excelente prova, fique com Deus e até a próxima.